Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Só uma palhinha de Belchior pra gente abrir. Boa noite. Esse é o Se Essa Rua Fosse Minha. E a gente abre com essa emoção de Belchior, porque ano passado muita gente morreu. Eu sobrevivi. Fiquei não morre danado. Uma hora eu morria, outra hora eu não morria. Mas acho que todas nós morremos um pouquinho, né? Sobretudo por conta do tema que a gente vai falar essa noite. Que o tema dessa noite é emoção pura, gente. Esse programa de hoje fala muito sobre tudo que cada brasileiro gostaria de falar. Sobre muito das nossas emoções todas. O mundo inteiro chorou com a gente, o mundo inteiro sentiu muito das nossas emoções. E a nossa frase de reflexão de hoje diz assim: o ato mais corajoso é pensar por você mesma e em voz alta. Essa frase foi dita por Coco Chanel. O meu nome é Célia Regina, esse é o meu, é o nosso, Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma bancada feminina, feminista, LGBT e plural. É uma bancada que contempla só mulheres. A gente só precisa de mulheres aqui, a gente só quer mulheres aqui. Às vezes me perguntam assim: só mulheres, Célia Regina, e você só quer mulheres aí, e não dá para trazer um homem não? Não, porque às vezes daria não para você trazer um homem, para um homem poder falar. Não. Por que não? Por que não? Porque a gente já vive numa sociedade patriarcal, porque a gente já vive numa sociedade machista, porque todos os espaços são construídos para os homens, e a gente também, mulher, a gente já vive nos espaços construindo para os homens. E agora chegou a hora de a gente construir um espaço que é só nosso, tá bom? E a gente foi acolhida aqui na Rede Você, junto com a DPJ Filmes, e a gente manda um grande abraço para toda a produção da Rede Você, que acolheu esse nosso projeto, esse nosso sonho que a gente já vinha trabalhando aí há 2 anos atrás. E a gente quer lembrar, inclusive, você de se inscrever no nosso canal. O nosso canal no YouTube tá assim: Se Essa Rua Fosse Minha e Tua. Porque quando a gente foi cadastrar lá, se inscrever no YouTube, a gente não encontrou a disposição, disponível, e aí acabou que ficou mais bacana, né? Ficou assim: Se Essa Rua Fosse Minha e Tua, tá lá no YouTube. Gente, e esse é o nosso primeiro programa, e a gente trouxe para vocês convidadas assim super, mega, hiper especiais para vocês. Porque a gente não podia começar esse programa, né? Porque vocês conhecem a minha história, vocês conhecem a nossa história, e a minha história vem de uma militância de mais de 20 anos. Eu nasci à esquerda, eu sempre fui oposição a tudo na minha casa. Filha de uma família assim hiper, mega conservadora, mas eu sempre fui à esquerda, assim, sempre fazendo tudo muito à esquerda, enfrentando painho, que depois acabou me apoiando em todas as minhas coisas. E eu sempre votei à esquerda, e filiada, militante, dirigente do Partido dos Trabalhadores. Só recentemente que eu dei uma pausa para o PT, porque eu também perturbei muito a galera lá do PT, né? Tem essa coisa, construí o PT, perturbando o PT, e agora estou passando uma sombrinha lá no PSOL. Mas eu não poderia começar esse primeiro programa sem convidar as minhas companheiras do Partido dos Trabalhadores para poder vir aqui dialogar comigo. E aqui eu recebo a nossa companheira Cristina Costa, ela que é nossa presidenta do PT do estado de Pernambuco. Eu estive também vice-presidenta ali no estado da Bahia. A Cristina me ajudou muito em muitas coisas, é minha companheira de longas jornadas. E eu quero começar primeiro por ela, pedindo para ela que se apresente. Quem é a Cristina Costa e o que é que ela está fazendo aqui nessa bancada? Agradeço muito por você estar aqui comigo. Isso é muito importante ter você do meu lado. Nesse momento, assim, que para mim é um momento ímpar, é um momento de muita felicidade, e eu me sinto muito amparada em ter você do meu lado. Quem é a Cristina Costa? Bom, obrigada. Em primeiro lugar, Regina, agradecer a Deus, né? Nessa pandemia estamos aqui
né? Fico muito feliz de reencontrá-la, mesmo a gente militando em estados diferentes, mas o projeto com certeza é o mesmo, é defender a classe trabalhadora. Para mim é uma honra estar nesse momento, pode-se dizer que o prazer é seu, a honra é nossa, pode ter certeza. Cristina Costa é professora aposentada da rede pública, hoje ocupa um cargo de vice-presidente estadual, a única mulher vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, né? Sou militante sindical, minha história de luta veio através do legado da nossa eterna deputada Isabel Cristina. Sintep, formei o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, organizei os professores de Cabrobó, Orocó, Santa Maria, Lagoa Grande, Afrânio, né? Hoje me encontro na direção estadual, fui 3 mandatos, 12 anos, ocupei uma cadeira legislativa aqui na Câmara de Petrolina. Fui suplente de deputada, concorri em 2018, fiquei na suplência. Agora, com um desafio na perspectiva, batemos na trave e agora é com força, com mais garra, determinação para tentar fazer o gol e chegar lá, para ter uma voz altiva, né, do sertão, resgatando todo um projeto da nossa professora Isabel Cristina. E aqui, com certeza, um desafio maior, resgatar a soberania, a esperança do povo brasileiro. Contribuir com o retorno ao poder do projeto socialista que é do nosso companheiro que tem à frente, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Fortalecer essa frente na perspectiva de resgatar a soberania do povo brasileiro, principalmente da classe trabalhadora. É isso, né? E aqui nesse sertão pernambucano, não é? Como vocês sabem, nós vivemos aqui no momento numa terra que é muito conhecida, não só a nível de estado, mas a nível de Brasil. A política dominante da família Coelho, né? Onde é uma política que vai passando de pai para filho, você tem respeito, o posicionamento, né? O cidadão que acredita nesse projeto, mas sou contrário, não dá para você estar... A oligarquia, olha, já estou até, desculpe, né? Está vendo aqui uma família, a predominância de uma família, pai e 3 filhos aqui, achando que Petrolina só eles que podem resgatar, só eles que podem fazer essa cidade. Reconheço o trabalho deles, mas principalmente esse fruto desse trabalho foi porque tem muitas pessoas, outras pessoas anônimas, outras pessoas que contribuíram muito para que Petrolina fosse o que é hoje, né? Mas por um outro lado, debatendo aqui a gente como oposição, enquanto o governo cuida do centro da cidade, cuida do visual de Petrolina, a gente vai cuidar da periferia, a gente vai estar junto daqueles trabalhadores que são mal remunerados. Petrolina é uma cidade onde a irrigação é muito grande, exporta para o exterior, mas infelizmente a classe trabalhadora que está ali firme, ela não é valorizada, precisa. O transporte para chegar lá, as condições de trabalho, o refeitório para uma hora de alimentação, um espaço para o descanso, isso é muito, pode ter certeza, deixa muito a desejar. Então a gente está nessa perspectiva, trabalhar também, fortalecer a luta da mulher. Como parlamentar, eu criei aqui com certeza a Comissão da Mulher, a Frente Parlamentar da Mulher. Deixa eu chamar as meninas para se apresentarem, que aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais de você. Porque a gente precisa... eu queria que ela falasse um pouco dela, para a Júlia e a Elda conhecerem, saberem quem está aqui com a gente no estúdio hoje. Né, para vocês saberem o tamanho dessa mulher de garra, de luta, que está aqui também no sertão de Pernambuco, nessa luta toda, porque não é fácil, não. Elas não conhecem a realidade aqui, local, e meninas, o negócio é difícil. Mas eu quero pedir vou começar pela Júlia, que a Júlia é intérprete, tradutora e coordena o núcleo do PT em Londres. Eu tive a honra também de conhecê-la e foi muito prazeroso para mim, enquanto eu estive ali na vice-presidência estadual do PT da Bahia, conhecê-la. Mas eu quero pedir para a Júlia se apresentar e falar um pouco mais dela e do trabalho que ela desempenha, e depois eu quero pedir para a Elda se apresentar. Vamos, Júlia. Olá a todos, a todas. Eu estou muito contente, muito honrada de estar aqui nesse programa, principalmente o primeiro programa, Regina, que você está fazendo, de convidar a gente lá de Londres, daqui de Londres, para estar aqui com vocês. Meu nome é Júlia Felmanas, eu estou coordenadora do Núcleo de Londres no momento. Você já disse, eu sou tradutora e intérprete, sou escritora, também escrevo um pouco também. E eu também
falando um pouquinho da educação, eu fui fundadora da primeira escola de português aos sábados para os brasileiros aqui em Londres. Como uma das mães, nos anos 90, nós nos juntamos com outras brasileiras e formamos uma escolinha justamente para a gente poder passar a nossa cultura e a nossa língua para os nossos filhos, que não são só ingleses, mas sim tem todo um legado, são brasileiros também, né? E minha filha, eu morei um tempo no Brasil, desde que eu estou aqui na Inglaterra, eu fui morar no Brasil durante toda a era Lula, então meus 2 filhos falam português, estudaram no Brasil, e o vínculo com o nosso país e com o nosso partido, eu sou petista, obviamente, é muito importante para a gente. Temos acompanhado todo esse período horroroso que vem desde antes da segunda eleição da nossa presidenta Dilma, e lutando aqui para tentar mostrar ao mundo o que aconteceu. E graças a Deus parece que a gente está saindo e entrando num outro momento de mais esperança, que vai ser com a eleição do nosso presidente Lula. Muito bem. Elda, eu acompanho com muita alegria e com muita emoção a militância de Elda. Elda ela é ativista do movimento negro indígena no Reino Unido e me emociona muito ver a sua atuação, o seu trabalho. Eu acompanho com muita alegria. Você vê que eu estou lá o tempo todo acompanhando, né, com muita felicidade, mas eu quero que você fale um pouco do seu trabalho e quem é Elda Cardoso no Reino Unido, o que ela faz e como é essa militante aí, que eu sou muito apaixonada por tudo que você faz. Fala um pouco. Ok, Regina, né, boa tarde para você, para a Júlia, para a Cristina. Gratidão, me sinto honrada também por fazer parte desse primeiro programa, né? Se essa rua fosse minha, fosse nossa, fosse tua, de todas nós, mulheres, então me sinto honrada em estar aqui. Eu trabalho com relações públicas, estou aqui em Londres, me migrei para Londres antes do governo Lula, na era de Fernando Henrique Cardoso, que tem o mesmo sobrenome que eu, mas não temos parentesco nenhum, né? E sou ativista antirracista e também da causa indígena. Sou feminista, sou evangélica, né? E nós temos um movimento aqui negro que você acompanha e conhece, que é a Frente Preta UK, que é liderado por mulheres e homens negros, e é um dos primeiros do gênero aqui na Europa, né? E depois já surgiu outros, mas nós começamos aqui. E também faço parte do coletivo da Coordenação de Combate ao Racismo, do Núcleo do PT de Londres, e sou membro da Coalizão Negras por Direitos. Elda nasce de Aldo Cardoso, um pastor progressista, petista, que tem enfrentado perseguição pelas últimas 4 décadas, digamos assim, por apoiar o PT, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás. Então, eu venho dessa luta de movimento estudantil no Brasil e me migrei para cá em um momento para estudar inglês e acabei ficando. E a minha conexão com o Brasil é muito grande, o Brasil é o meu país, é a minha pátria. Meus filhos nasceram aqui, mas também falam português, porque tem essa conexão, eu faço questão de que eles acompanham, né, participam também de tudo que acontece no Brasil, aonde eles estão, eles falam, eles defendem a bandeira de lutas do Brasil. Então, para mim também, quando você cantou a música no início, do ano passado, todos nós morremos um pouquinho, e esse ano não vamos morrer, realmente morremos, todos nós, né? Como você também, eu tive Covid, fiquei muito mal, sobrevivi, e aí isso me fez tomar algumas outras decisões na vida. E a questão de que este ano, né, não vamos morrer novamente, é muito pontual, porque temos as eleições brasileiras, estamos tendo eleições hoje também na Colômbia, que temos pela primeira vez a vice, uma mulher negra, e estamos aqui torcendo para que o Petro seja eleito, e ela é a primeira vice-presidente da América Latina
como mulher negra também, e que este ano realmente aconteça a mudança almejada no Brasil, porque são 4 anos de desgoverno, desmantelamento, principalmente, né, um genocídio negro, que é o que nós denunciamos aqui fora. Então, tem que ser Lula, não tem outra alternativa. Muito obrigada. Jair Bolsonaro foi o mais votado por brasileiros em cidades estrangeiras, com 58,68% dos votos. Ciro Gomes, do PDT, foi o segundo mais votado no exterior, com 14,55%, seguido por Fernando Haddad, com 10,14%. João Amoedo, do Novo, recebeu 13.489 votos e ficou em quarto entre os mais votados. A fonte é a Gazeta. E aí é isso que a gente entende como fundamental a mudança desse cenário, porque a gente precisa de uma radicalização desse projeto democrático para romper com esse conservadorismo. E também o que está acontecendo assim de barbárie pelo mundo inteiro. Porque o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo. Então, quando a gente chama para uma reflexão sobre por que Lula precisa ser eleito e por que é importante, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. E o que a gente viu também de outros países da América Latina também se posicionarem e começarem a eleger também lideranças que rompiam também com o conservadorismo, foi de uma importância assim, fundamental para a gente. E a primeira coisa que eu penso de tudo que eu sempre vivo na vida é assim, como é que as pessoas lá fora estão vendo? Será que alguém está percebendo isso? Será que alguém mais está vendo isso? Quando eu sofro algum tipo de violência, quando eu sempre pensei isso, será que alguém está vendo, Cristina? Assim, né? Será que, porque eu fui mulher vítima de violência, eu ficava pensando isso. Será que alguém está vendo? Será que tem outra mulher vivendo violência? Como é que as pessoas estão vendo essa situação? Então, quando a gente vive aqui no Brasil, eu fico pensando, meu Deus, o mundo não está vendo isso, não? Será que o mundo não está percebendo isso? Será que o mundo está enxergando isso, né? Então, o que o mundo, antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro, quais são as principais diferenças? O mundo percebe essa diferença? Tem uma diferença, assim? Vocês conseguem dizer... Não sei se Cristina tem alguma coisa também para falar sobre isso, para perguntar sobre isso, assim, mas existe uma diferença? Vocês conseguem perceber uma diferença assim, antes de Bolsonaro, o Brasil antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro? Existe uma leitura que vocês fazem assim, olha, Célia, o Brasil antes de Bolsonaro era assim e depois era isso? Ou se vocês preferem dizer assim, Célia, que a gente já até conversou um tempo sobre isso, o Brasil, vamos falar antes... Antes de, quando era no tempo do PT, era assim. Acho que a gente pode fazer, inclusive, 2 paralelos aí. A gente pode falar um antes, quando era o PT, na época do PT era assim, o mundo via o Brasil assim, na era do PT, e agora o mundo vê o Brasil assim, na era de Bolsonaro. Eu acho que a gente pode até fazer esses 2 paralelos aí, já dá um bom papo, né? Eu acho que dá para a gente construir assim, né? Com certeza, até para elas colocarem um pouco da visão, porque aqui a gente tem a visão do Brasil, como está o Brasil antes e o depois. E mas como vocês é que vocês estão aí fora, o exterior, a visão posso internacional do nosso país. Pode, Júlia, pode. Então, eu queria começar, tem várias maneiras da gente olhar isso, né? Eu diria que mais importante do que ver Bolsonaro antes e depois é ver realmente o governo do PT antes, durante e depois, né? Porque a imagem do Brasil, isso eu acho que já é bem conhecido no Brasil, mudou completamente durante os anos em que o Lula esteve no poder, né? Porque para além do carrinho do supermercado, entendeu, Júlia? Assim, para além do carrinho do supermercado, para além vocês têm outra visão, né? Supermercado, a imagem do país aqui fora mudou radicalmente, né? O Brasil começou a ganhar um certo protagonismo que ele não tinha antes, muito pela nossa política externa também, mas pelas mudanças internas que o PT trouxe. Assim que entrou o Temer, nós vimos, de repente, houve uma decaída na imagem do Brasil brutal. O Brasil, de repente, desapareceu de pauta, né? Aí, pelo menos aqui no mundo anglo-saxão, porque tem essa diferença também. Você tem o Brasil é muito mais
visto em certas partes na Europa continental, por exemplo, se fala muito mais do Brasil do que se fala aqui fora. E com o desaparecimento dos governos do PT, mais ou menos que se parou de falar. Se voltou a falar de novo com Bolsonaro. E aí o que se falava, obviamente, não tinha nada de positivo. Aí é a destruição da Amazônia, genocídio da população negra, né? Tudo de ruim, o que aconteceu durante a pandemia, o escândalo, né, da morte da nossa população durante a pandemia, tudo isso começou a aparecer, principalmente, talvez, na pauta, é o meio ambiente, né? E a destruição do meio ambiente feita por Bolsonaro. Dizendo isso, eu acho que também é muito importante a gente pensar de que, e eu queria aqui mencionar Ciro, né? Porque o pessoal fica no tempo eu ouvi ele dizendo naquele bendito, maldito daquele debate que ele teve com o Gregório do Greg News, de que se existiu o Bolsonaro ali está por causa de Lula e dos governos do PT. Eu acho que isso é de uma má fé imensa, porque o que a gente precisa sempre lembrar é que o Brasil não está sozinho no mundo. Por mais que a gente só goste de olhar o nosso próprio umbigo, o que está acontecendo no Brasil nós vemos os mesmos reflexos em todos os outros países. Por exemplo, na Austrália, nós acabamos de ver a eleição do Partido Trabalhista na Austrália de novo. O Partido Trabalhista na Austrália passou uma década quase fora do poder. Uma década na mão de um governo conservador, de extrema direita, que foi apoiado pela mídia, a grande mídia do Rupert Murdoch, né? E assim, um governo que você via não tinha nenhum respeito pelo meio ambiente. A gente viu todos aqueles incêndios e queimadas que aconteceram quase todos os anos na Austrália, nada sendo feito. O desrespeito total pelo ser humano, a maneira como eles tratam, né, porque nada mudou até agora, os imigrantes, tirando as pessoas, os refugiados que já vinham de uma posição muito difícil e vulnerável na sociedade, levando eles para outros países, sabe? Um governo horroroso o que tem lá. E assim como na Austrália, a gente vê em outros países do mundo. Aqui na Inglaterra, dadas as proporções, nós também temos um governo de direita que está no limite, chegando à extrema-direita. Então, para falar que Bolsonaro foi culpa de um governo Lula, é completamente errado. É um momento no mundo, numa conjuntura que a gente está vivendo, e nós temos que ainda ter cuidado, porque Trump está se fortalecendo nos Estados Unidos, né? Então não é uma batalha vencida. É um momento muito bom que a gente está vendo, em que governos progressistas estão ganhando, e realmente esperamos muito que a Colômbia, que Petro ganhe na Colômbia, mas não é uma coisa dada, e é uma batalha que está sendo que está acontecendo entre a extrema-direita e a esquerda. Exatamente. E que a gente espera que o povo brasileiro, que é uma leitura, inclusive, que é até uma pergunta que eu quero deixar mais para frente. Será que o mundo percebe que o povo brasileiro quer essa mudança? Será que lá fora as pessoas estão olhando para o Brasil e assim, o Brasil também vai nessa pegada, o Brasil também quer essa mudança? Eu temo muito que, principalmente, o mercado não compreenda que o Brasil quer essa mudança e que o Brasil ainda queira a permanência desse governo Bolsonaro, e que com isso a gente acabe se dando muito mal. Mas aí, Elda, e eu quero ouvir Cristina também, se quer conversar alguma coisa com as meninas. Elda, vai lá. Tá, então, olha só, voltando para o início, Regina, essa situação Bolsonaro, né, no meu ver, na minha leitura, se deu
por duas questões. E aí eu vou contra o que Ciro diz também, que não tem sentido nenhum. Não foi o governo do Lula que fez, ou o governo petista, que permitiu que Bolsonaro assumisse a presidência do Brasil, mas três fatores ímpar. Uma, a fake news. Segundo, o movimento neopentecostal. E terceiro, o grande número de brasileiros que lavaram as mãos, ou seja, não apareceram para votar. Então, esses três motivos juntos fizeram com que Bolsonaro assumisse o Brasil. Este é o motivo, não foi o governo petista, não foi o Lula. Então, isso já vai por terra essa fala de Ciro Gomes. A visão aqui fora em relação ao governo antes, quando éramos PT, e hoje com Bolsonaro sem partido. Existe sim, no golpe, quando houve o golpe contra Dilma Rousseff, a nossa presidenta, o Brasil sumiu do mapa internacional, como a Júlia disse anteriormente. Nós tínhamos uma visibilidade muito grande. Quando você falava assim, como brasileira, eu falava com orgulho, eu sou brasileira. As pessoas faziam várias questões sobre o mercado financeiro no Brasil, sobre comércio, sobre meio ambiente, uma série de questões e de perguntas e interesse, né? E que sumiu. Hoje, em determinados lugares, eu não falo que eu sou brasileira. A realidade é essa. Porque senão as perguntas são, nossa, seu presidente, né? O que acontece com aquele presidente? Como é que ele foi eleito? Como é que vocês elegem alguém dessa forma? A questão do meio ambiente é gravíssima. Nós somos criticados por isso, né? É extremamente grave a questão da Amazônia. Não só a Amazônia, mas outras questões que o mundo aqui fora está de olho no Brasil é a crescente da fome no Brasil. Certo. Gente, 20 milhões aproximadamente de brasileiros famintos. O mundo está chocado com isso. As pessoas, aonde eu tenho falado, em locais que eu tenho dado palestra, as pessoas perguntam, questionam e não entendem um país riquíssimo, um dos maiores exportadores do mundo, o Brasil né, principalmente de carne bovina, e como é que essa população está flagelada, está nessa fome, está nessa famina. O número de mortos no Brasil pela Covid, que a gente sabe que underestimate, né? Não é um números reais, também chocou o mundo. A corrupção com a vacina também chocou o mundo. Então, Bolsonaro e filhos, a milícia, essa matança gigantesca da população negra, esse genocídio orquestrado, isso faz com que a gente fique no mapa, tenha uma visibilidade, mas extremamente negativa. Porque agora se fala do Brasil de forma negativa. Assim, a gente vê, por exemplo, nos jornais, críticas, vê também comentarista, vê também humorista, né, fazendo, assim, utilizando a situação atual do Brasil como piada. E que para nós é muito ruim, né, muito ruim para o Brasil aqui fora, como para nós brasileiros, e principalmente que estamos lutando e não fizemos parte desses eleitores, ou desse movimento, que fez com que Bolsonaro chegasse ao governo do Brasil. Então, essa é a minha visão. A crescente da extrema-direita no mundo também é muito perigoso. Donald Trump começar a se fortalecer novamente nos Estados Unidos, é seríssimo isso. Temos aqui um governo também de extrema-direita, né? Eu não considero Boris Johnson direita, eu considero ele extrema-direita, até porque ele propôs no parlamento e foi aprovado agora leis que vai contra o nosso direito de protestar na rua, e são leis extremamente racistas, tudo isso por causa do movimento que houve na rua aqui, que teve quase 1 milhão de pessoas na rua depois do assassinato brutal do George Floyd. Então, ele viu o poder das massas, o poder dos que eles chamam de minoria, de se organizar e ir para a rua. E aí foi criada uma lei urgentemente que nos tira esse direito. Outra lei que vai contra nós imigrantes é que se amanhã ele para qualquer um de nós imigrantes, ou os nossos filhos ou netos já nascidos aqui, e achar que por direito, por algum motivo que eles orquestram, tem que ser preso ou ser também deportado,
Quer dizer, meus filhos que não nasceram no Brasil, o meu filho que está na universidade hoje, minha filha que está terminando escola secundária, vão ser deportados para um país que eles estiveram lá só de férias. Porque leis aqui foi aprovado por esse governo de extrema-direita, que é contra imigrantes, que é contra a classe trabalhadora. Então, nós temos que fazer absolutamente de tudo para que Bolsonaro não seja reeleito no Brasil. Porque o projeto da extrema-direita é um projeto de morte. A agenda deles é uma agenda de morte no mundo inteiro. E é impressionante quando você traz essas falas, né? Ela estava falando, Cristina, e eu aqui sentindo assim a dor de cada uma dessas falas, porque quando ela fala sobre as mortes da vacina, quando ela fala sobre as mortes da fome, aí a gente vai internalizando, e eu acho que você muito mais, porque você nas suas andanças, assim, eu falo ela muito mais, não é fazendo uma medida, né, de quem sente mais dor, de quem sente menos dor. É porque ela está nas andanças dela, e a Cristina, ela vai para dentro dos hospitais, ela vai lá para o interior mesmo, para a área rural e tal. Então, ela é candidata agora e ela chega lá de junto. E aí, assim, dá importância, porque às vezes a gente fala nas nossas redes sociais, né, sobre essas questões, e às vezes dá a impressão, Elda e Júlia, que a gente está sendo muito repetitiva, que a gente está falando demais dessas coisas, que a gente está falando sempre o mesmo, né, Cristina? E você falando sobre isso, aí é que eu sinto a necessidade, Cristina, de a gente continuar falando, né? Com certeza. Eu quero boa noite, Elda, Júlia. E eu tenho observado ao longo dessa história, e Júlia foi muito importante, como Elda também, quando a gente fala, você fala do protagonismo, que era o Brasil, quando era administrado pelo Partido dos Trabalhadores, e hoje a realidade do nosso país, com esse governo genocida que a gente tem, pode-se dizer. E aí eu lhe digo com certeza, faço até um desafio para mostrar que com certeza nós tínhamos um país sólido praticamente, pode ter certeza, porque Lula resgatou a cidadania, colocou o Brasil no cenário internacional, visto como uma das grandes potências. Nós temos grandes riquezas, como a menina Elda falou, que é o meio ambiente, a nossa Amazônia, que todo mundo está de olho para cá, e graças a Deus nesse momento é até bom estar, pela forma como está sendo tratada a Amazônia, tá certo? Mas eu tenho certeza pelo protagonismo que tinha o Brasil. Você disse uma coisa, o Brasil hoje está assim, não é só o Brasil, não é só culpa do Brasil, é culpa do mundo lá fora. Mas eu não tenho dúvida, Regina, se a gente tivesse ainda, mesmo enfrentando essa pandemia, essa crise, o projeto que é o Partido dos Trabalhadores hoje, um projeto voltado para as organizações sociais, valorização dos movimentos sociais, de políticas públicas sociais voltadas para a classe dominante, para os pequenos, para os negros, para o filho do trabalhador, para o povo da cidade, do campo, para os intelectuais, os artistas, os militantes de esquerda que sofrem também com esse projeto. Eu tenho certeza, se a gente tivesse um projeto político hoje do Partido dos Trabalhadores, com certeza a gente enfrentaria de forma diferente a realidade do nosso país. Porque temos que reconhecer a vacina, nós temos um genocida, nós tivemos o desmonte de todas as políticas públicas sociais para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora, e vem um projeto com certeza que não tem compromisso nenhum com a classe trabalhadora. Então eu quero dizer que o Brasil, nós perdemos um momento histórico importante de mostrar para o mundo o potencial do nosso país. E o que me chama a atenção, Júlia, Elda, quem é Bolsonaro? Deputado não sei de quantos mandatos, não tem um projeto voltado para a classe trabalhadora, não tem um projeto voltado para o desenvolvimento do nosso país, e o homem é eleito assim, sabe, presidente da República. Então, Ciro, para mim, ele é um projeto pessoal. É o orgulho, é o ego de querer ser presidente da República, porque se ele tivesse compromisso com o país, ele não tinha feito o que ele fez há 4 anos atrás, na hora da eleição, porque perdeu, foi lá para o exterior, foi curtir, descansar, feito menino buchudo. Hoje está aí. Se ele tem a sociedade, ele não consegue avançar, né, dentro das pesquisas, na aceitação do trabalhador, do povo brasileiro. Então é preciso que as pessoas, a gente que é liderança, independente de estar no qual partido for, a gente precisa fazer autoavaliação, a autocrítica e pegar o projeto, não o pessoal, não voltar o projeto para si, mas voltar o projeto para a classe trabalhadora, porque o povo brasileiro está aí. Então você hoje tem desmonte das suas políticas sociais,
né? Hoje você, como diz o negro, nós negros, pode ter certeza, o genocídio é muito grande. Você tem a milícia tomando conta, onde você tem inúmeros policiais, como está vindo à tona agora, que estão reforçando, delegados, juízes. A que mundo nós estamos chegando? Você vê a imprensa, que foi uma parcela muito importante para esse projeto que está aí, a Rede Globo foi uma. Você pode observar hoje, quando era o governo do PT, era a corrupção do PT, era a corrupção de Lula. Quando é hoje, a corrupção não é de Bolsonaro, a corrupção é do governo. E eles tentam distanciar o governo. Quem é o governo? Não é Bolsonaro? E eles tentam separar isso. Então, são leituras que exigem que a gente faça, o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão, a cidadã brasileira, tenha nas entrelinhas saber ler. E aí me chama muita atenção, na visão de vocês, Helder e Júlia, como um homem que passou pela vida pública no Congresso Nacional com vários 7 mandatos e tudo, desconhecido, chega à presidência da República e hoje o mundo está reconhecendo, porque foi o golpe, como é verdade, depois veio a criminalização do PT, nós passamos a ser o partido de petralha, de ladrão, de bandido. Eu sempre discutia na Câmara e brigava na Câmara de Vereadores. Nós 23 parlamentares, eu cheguei em momento de uma legislatura ficar sozinha, com 22 homens. E quando a gente ia para o embate, no argumento que eles perdiam, eles tentavam usar a força da violência. Para mim, eu cheguei até a ser atacada por um companheiro que eu coloquei na justiça. Ganhamos aqui e ele recorreu. Mas eu pude observar que era preciso não a gente bater de frente, medindo a força, mas a força do conhecimento, da capacidade da argumentação e tudo. E aí, nesse preconceito, a gente vê aqui como os homens colocam isso. Aí foi nessa forma que os homens também abraçaram esse projeto nocivo que está aí, que agora muitos ainda não estão tendo a capacidade de reconhecer que votaram errado, que não é o projeto que representa os trabalhadores e o seu ego, o antipetismo. E você vê essa imprensa que é preciso a gente rediscutir tudo isso. Então eu acho que são N fatores que faz com que a gente tenha que se debater, se debruçar na perspectiva de voltar, mudar esse projeto daí, trazer novamente o projeto das organizações sociais, porque eu tenho certeza, só com a participação direta do trabalhador e da trabalhadora que nós vamos conseguir mudar esse projeto que está aí. E na visão de vocês, como é que Bolsonaro, o povo brasileiro, que não o conhecia ou desconhecia totalmente quem era ele, como atuação enquanto parlamentar, e chega a grande maioria votar num homem desse que está destruindo o nosso país? Vamos na mesma ordem, então? Pode ser, pode ir, Júlia. Eu acho que quando a gente faz essa pergunta, eu acho que a gente não pode esquecer de pensar Lava Jato e Sérgio Moro, né? Porque com eles houve a destruição da política em si, né? A política é o lugar da corrupção, os políticos são todos iguais, nada funciona, né? E isso fez com que as pessoas elegessem o chamado antipolítico, que nem isso é verdade, porque o homem estava ali há não sei quantas décadas no Congresso, né? Mas é impossível você pensar na eleição do Bolsonaro sem pensar Sérgio Moro e todo o projeto de destruição, primeiramente do Partido dos Trabalhadores, mas que levou à generalização da destruição da política para a eleição do Bolsonaro. E isso vem de longe, a gente já sabe, né? Teve a mídia aí, o Sérgio Moro está ficando cada vez mais claro, recebeu apoio de fora, dos Estados Unidos, dos serviços de inteligência lá fora para tentar fazer isso vai ficar cada vez mais claro, está e já vai ficar, né? E foi um projeto para realmente acabar com a nossa esquerda nesse sentido. E desde o começo, desde que o governo Lula está no poder, e eu estava no Brasil durante todos esses anos, a mídia nunca falava o que o PT está fazendo, o que o PT não está fazendo. Era sempre crítica, 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 crítica. A Folha de São Paulo
você lia, assim, eles te davam uma manchete, às vezes eles até contavam o que estava acontecendo dentro do artigo, mas a manchete era negativa, e você tinha que passar a manchete, que poucas pessoas fazem, para ver o que estava acontecendo. Então, eu acho que além de Sérgio Moro, como a Elda já tinha dito, aquelas pessoas que se ausentaram, se tornaram oportunistas, né? Porque a ideia não era eleger Bolsonaro, a ideia era o PSDB voltar ao poder de novo, ou alguém parecido, que não funcionou, e acabamos com Bolsonaro, através de gente mesquinha, gente oportunista, e eu acho que essas pessoas todas também têm culpa aí do que isso que acontece aí no Brasil. Acho que não tem mais o que dizer. Aqui nós fizemos um trabalho muito grande de tentar denunciar o que estava acontecendo aqui fora. Eu vou dizer que parte da... Nós tínhamos os nossos aliados, que são sempre os mesmos, né? Os sindicatos, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, mas, para além disso, eu diria que tinha boa parte da mídia que simplesmente não queria ouvir. Não é que eles não queriam, não sabiam o que estava acontecendo, eles tiveram múltiplas oportunidades para saber o que estava acontecendo. Simplesmente não queriam ouvir. E apesar do fato que, desde que a gente está aqui, há denúncias pelo menos todas as semanas, sobre o que Bolsonaro faz e não faz em termos da Amazônia, dos genocídios e tudo mais, até agora a mídia aqui no Reino Unido não teve a coragem de dizer claramente que Lula é um homem inocente e que houve um claro golpe contra ele e contra a Dilma. Ainda aqui no Reino Unido, em outros países é diferente, mas aqui ainda é o caso. Difícil, né? Elda? Sim, voltando um pouquinho vou voltar um pouquinho na situação Ciro. Ciro é praticamente a mesma situação em que vimos com relação a Moro, né? Embora muitas pessoas acreditem, não, mas o Ciro é esquerda, o Ciro é centro-esquerda. O Ciro não é esquerda e o Ciro não é centro-esquerda. O Ciro é um projeto, provavelmente, da extrema-direita, de um fake organizado e orquestrado, para tentar desviar e tirar votos da esquerda. Perfeito. Não sendo esquerda, mas também não sou direita. Então, essa é a minha leitura quanto a Ciro Gomes. O fator fake news muito bem orquestrado e com patrocínio de bilhões, né? Tivemos Steve Bannon, que patrocinou essa fake news fortíssima no Brasil, que foi ali um investimento gigantesco que fez com que isso se deu, com que essa besta que está aí no governo do Brasil chegasse até lá. Aí temos também outros fatores, que é quando eu falo o movimento neopentecostal, não se pode esquecer e descartar. São em torno de 12 milhões de votos, que fez toda a diferença. Que fez toda a diferença no que aconteceu no cenário das eleições. E principalmente aqueles, né, que se diziam de esquerda, que se diziam eleitores de Ciro, que se diziam eleitores do Boulos, e que não apareceu no segundo turno para votar, porque falou, não vou votar em Fernando Haddad, porque Lula é bandido, porque o PT é corrupção, então eu não vou votar. Então é culpa também dessas pessoas para que acontecesse o que aconteceu. Bolsonaro era um desconhecido, um político eleito e patrocinado pela milícia no Rio de Janeiro, para favorecer aquele grupinho ali no Rio de Janeiro. Um homem que ninguém sabia que existia, e de repente vira esse fenômeno. Porque outra coisa que a gente tem que dar crédito e ser bem honesto aqui é que eles fizeram um trabalho muito bem feito para o mal, mas fez quanto a fake news. E quanto nós ficamos muito atrás. O WhatsApp fez com que as pessoas nos grupinhos de famílias, de amigos, de trabalho, do que fosse, de rua, de vizinho, se comunicasse. Aquela fake news foi tão forte
que conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem. E está voltando novamente. Está voltando novamente. E eles estão vindo com tudo em cima da fake news. E nós, para elegermos Lula, temos que fazer o trabalho contrário, mas temos que estar massivamente nas mídias sociais, principalmente no WhatsApp. Nós temos que ter uma equipe fortíssima para fazer com que isso não aconteça. Então eu vejo dessa forma, Bolsonaro foi eleito por isso. Culpa de milhões de brasileiros que não apareceu para votar, o processo fake news que foi muito forte, o movimento neopentecostal e Moro com a Lava Jato, que deu o golpe, que fez com que Lula fosse preso, que tirasse toda a credibilidade do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Gente, é tão assim, gigante isso, que só para encerrar aqui, o Lula resgatou e tirou da miséria profunda mais de 30 milhões de brasileiros. Como é que isso é esquecido? E agora Bolsonaro coloca mais de 20 milhões nessa miséria em 2 anos de governo, antes de entrar no terceiro ano. Eu quero falar sobre isso, Alda. É sobre isso. Então, assim, e as pessoas ainda acham que não, ele não fez, porque o trabalho deles são massivo e fortíssimo em cima da fake news. E nós temos que destruir isso. Nós temos que trabalhar contra isso. Então, está aí, nós temos muito para mostrar do que o PT fez. E aqui fora, como a Júlia disse, outros países já viram quem era o Lula, já reconheceu. Mas é muito difícil para determinadas mídias assumir que estavam errados. É extremamente difícil de dizer, não, o Lula realmente era inocente. A fake news foi tão forte que eles pegam, não, ele é inocente agora, mas de repente ele errou nisso ou naquilo. Então, não vamos comentar. E nós temos que combater isso também. É isso, é isso. A gente tem a consciência e as pessoas, assim, o que acontece que eu percebo? Nós tiramos mais de 25 milhões de pessoas, eu digo com propriedade que nós tiramos, você, a Júlia, a Cristina, nós tiramos, porque nós construímos esse mundo. Fomos nós, como Partido dos Trabalhadores, nós votamos, nós escrevemos, implantamos políticas públicas, somos nós que sonhamos isso, nós escrevemos esses projetos, a Rayane que está aqui, a Giovana que votou, parte de pessoas que estão aqui compondo esse estúdio aqui, que fazem parte desse projeto, votaram no projeto do Partido dos Trabalhadores, o projeto de esquerda, enfim. E a gente desenhou essas possibilidades, a gente construiu um país de possibilidades. E quando essas pessoas saíram da fome, através do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do ProUni, de diversos projetos, de programas sociais, que a gente conseguiu tirar as pessoas do mapa da fome, que elas passaram a ser incluídas, né? A maioria dessas pessoas eram mulheres. Né? Essas mulheres começaram a ter acesso a políticas afirmativas, sociais, que elas passaram a ter acesso ao dinheirinho mesmo dela, o dinheiro delas, elas passaram a sustentar as famílias dela. Aqui no Brasil, são mais de 40% dos lares aqui são sustentados por mulheres. Quando a gente vê agora a fome, que eu vejo memes fazendo graça com um fogão, que agora volta a ser a lenha, isso é muito doloroso para a gente, porque são as mulheres, novamente, que estão sofrendo. Como é que elas vão manter os filhos dela agora, que agora já são mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome? São as mulheres. Quando a gente viu que são a maioria agora com a Covid, a maior parte das vítimas foram as mulheres. E a maior parte das mulheres foram as mulheres negras que morreram vítimas de Covid. Quando a gente vai para o recorte, foram as mulheres negras também que morreram. Porque elas tiveram que sair de casa, elas tiveram que correr risco de vida, elas tiveram que sair para trabalhar. E qual era o trabalho dela? Trabalho como domésticas, trabalhos braçais. Não eram trabalhos em escritórios, não, eram trabalhos braçais, trabalhando como auxiliar de serviços gerais, trabalhando como domésticos. Isso dói muito na gente, porque a gente sabe o quanto que nós mulheres somos sempre sacrificadas, é sempre a gente que vai, é sempre a gente que está ali na frente do trabalho, né? E a gente, a esperança acaba sempre que voltando para a gente, é sempre assim, então, a mulher que tem que dar o jeito na história, é sempre a gente que vai resolver, né? Então, E o pior de tudo é que agora, nas eleições, a gente está brigando para compor o 30% para não ser laranja. Exatamente. A gente está brigando para ter acesso ao fundo eleitoral.
Exato. Eu não vou pedir nem permissão para os diretores aqui, para a produção, para dizer a porcaria do fundo eleitoral. É a porcaria que a gente tem acesso, que é por lei. Porque devia ser nosso, mas a gente está brigando para ter acesso. Porque devia ser nosso, devia vir ser 50%. O PSOL é 50%, viu, gente? Mulher no PSOL recebe mais, mulher negra recebe mais, se for mulher negra e LGBT recebe mais ainda. Desse jeito no PSOL. O PSOL avançou. O que está tramitando no Senado, o PSOL conseguiu avançar. Agora, a maioria dos partidos políticos é assim, a gente fica brigando para poder reafirmar a legitimidade da liderança dos machos. É uma coisa muito difícil, mas depois é a gente que tem que resolver a porcaria das crises todas da humanidade. E a gente precisa pensar nisso. Com certeza, Regina, com certeza. E vale lembrar que a maioria das mulheres também que estão passando fome hoje são as mulheres negras também. Verdade. E são elas que são a pirâmide desse país, né? É a base do Brasil. Então, são as que são mais afetadas. E ali os filhos delas são afetados. Correm risco porque tem que estar na rua também, correndo nos ônibus pela sobrevivência. Lotados, né, nos Exatamente, coletivos, cada né? ano mais novo tem que estar na rua, né? Os coletivos superlotados, que na pandemia pandemia aconteceu uma coisa, fizeram foi reduzir o número de coletivos. Em Salvador retiraram. Em Salvador, reduziu o número de coletivos. Ao invés de aumentar os números dos ônibus foram reduzidos. Tem uma pergunta para você nessa pegada aí. As mulheres têm papel fundamental na construção de... Aí eu não sei, né? Nem gosto disso, de trazer para os meus ombros isso, viu, produção? Porque aí as mulheres têm um papel fundamental na construção de um outro mundo possível. Não vou nem dizer isso aqui, né? Enfim, como sempre traz para o nosso ombro, para nossas costas, essa responsabilidade, o PT em Londres pensa que a gente, que as mulheres têm esse papel, que a gente pode construir isso? Vocês enxergam que a mulher também tem esse protagonismo? Vocês enxergam assim? As mulheres também têm esse papel, esse protagonismo? Como é que você vê, Júlia, que é coordenadora do nosso núcleo, do núcleo em Londres? Como é que é? A Elda também pode pensar, como é? Eu acho que aquilo que você e a Elda acabaram de dizer é absolutamente verdade. A pobreza ela tem gênero e ela tem cor, né? A gente sabe muito bem quem está lá embaixo, quem que está sofrendo mais. De quando existe o desemprego, quando existe a recessão, é a mulher que tem que lidar, que tem que arranjar uma maneira de sobreviver. Muitas vezes não tem nem homem ali, é só uma casa, um lar de mulheres e crianças. E isso não é uma coisa que acontece somente no Brasil, né? Se a gente olhar no mundo, aqui na Inglaterra é a mesma coisa. Os mais vulneráveis, os mais pobres, são as famílias lideradas por mulheres e normalmente as mulheres de minoria étnica, negras, as que mais sofrem. E pelo outro lado, olhando o núcleo do PT de Londres, quem são os ativistas do núcleo do PT de Londres? Nós somos quase todas mulheres. Né? Somos nós. Isso daí é uma reflexão do que acontece na realidade, porque na base, a base é mulher. Quem que está lá no dia a dia do ativismo? É a mulher que está ali. Agora, quando existe alguma possibilidade de algum poder em algum lugar, aí sim aparece o homem liderança, né? Aí sim vem o homem, agora eu entro, e é ele que aparece, ele que sobe, e as mulheres que continuam naquele dia, naquela batalha do dia a dia, do ativismo. Se você olhar, por exemplo, movimentos de moradia, quem que são aquelas pessoas que estão lá no dia a dia? São as mulheres. Movimento de educação, movimento de saúde, né? É a mulher que tem que segura o ativismo, é a mulher que segura a política no dia a dia. Menina, no mundo todo, isso. Tá vendo, E isso é importante. É isso. E eu quero até pegar um pouquinho. É um desafio que fica pra gente. Quando se coloca, assim, não sei, eu sempre acho que assim, pela sensibilidade, pelo dom materno que tem de procriar, né, de dar vida, né?
É ali na hora do aperto, eu falo sempre da força, da determinação da mulher, que muitos homens não têm. Eu acho que pelo machismo, o ego masculino de ser homem, por exemplo, ele trabalha e tudo, tem o dinheiro ali contado, que tem que levar o recurso para dentro de casa, para ver a questão do aluguel, da comida, para os filhos, remédio e tudo, mas muito ali se deixam levar pelo colega, companheiro ali de farra, de trabalho, vamos farrear, vamos, não sabe dizer não, ele ali pega, usa aquele recurso que já está ali definido qual é o objetivo dele, por não saber dizer não, e chega a deixar de cumprir suas responsabilidades dentro de casa. E a mulher não, ela chega ali e diz, não, não é assim, é isso aqui. E o homem, eu sinto isso. E a mulher ali, na hora que a coisa aperta, é para a barra da saia da mulher, que o homem corre, que as crianças correm. Hoje, grande parte, da maioria, vejo que não é diferente aí em Londres, as mulheres, elas são mulher e o homem da casa. Praticamente aqui no Brasil nós estamos assim, né? Agora o que eu acho interessante é um desafio que a gente tem. Nós somos maioria enquanto eleitores. É incrível como a predominância do homem, a mulher de votar no próprio homem, não fortalecer seu próprio gênero, valorizar, reconhecer a sensibilidade da mulher. Não é que ela seja melhor, superior aos homens, de jeito nenhum. Mas pelo dia a dia da casa, as dificuldades que a gente enfrenta, eu pelo menos levava isso muito para a Câmara de Vereadores, em deter os projetos, em ler na entrelinhas quais são as cascas de banana que está ali, chamar as partes interessadas para a gente rediscutir, discutir o projeto, ver as ideias, ver o que é que está embutido ali que o Executivo manda, né? Então a gente observa muito isso, mas a mulher, ela não consegue, não enxerga essa força, a valorização do seu próprio gênero. É um desafio que fica para a gente. Essa pandemia, eu acho que sofremos muito, né? Foi muito difícil, mas por um outro lado, eu faço uma leitura, né? Onde muitas mulheres, muitos trabalhadores pararam a observar, exercem sua cidadania, ver os projetos que botam, mas está aí esse projeto de Bolsonaro que não tem compromisso nenhum com a vida. Pelo contrário, o escândalo da vacina, quando o Brasil, ele foi contra a vacina, ele foi forçado, né, depois da CPI da vacina, que nós tivemos o nosso senador Humberto Costa, que foi peça-chave nessa comissão, tá certo? Mas só depois de quantas pessoas que perderam as vidas. E pessoas que acreditavam no projeto de Bolsonaro, né? Nós tivemos a questão da vacina e dos remédios que eles aqui, a cloroquina, certo? Até no momento da desgraça, da dor, ele estava pensando no lado dele. Ninguém o apoiou. Então, eu acho que é um desafio muito grande para nós mulheres fortalecermos, que eu acho, e eu coloco sempre isso. Quando você falou aí, Júlia e Edna, eu acho que a mulher, a participação da mulher na política, nas instâncias, nas organizações, dentro dos próprios partidos, eu acho que a participação da mulher é um instrumento de combate à corrupção. Eu coloco muito isso para que as mulheres cresçam, que elas se empoderem, que elas participem mais, que elas acreditem mais na força, na capacidade, na criatividade que a mulher tem e acreditando na própria mulher. Como é isso aí também, Londres? Como vocês observam isso, a participação da mulher na política partidária, nas políticas públicas sociais, dentro das ONGs, nas universidades? Então, Cristina, voltando à questão do protagonismo das mulheres, né, ou a participação das mulheres aqui nos núcleos do PT no exterior, a gente tem uma proximidade muito grande com núcleos em outros países. Eu diria que 85% dos núcleos no exterior, em vários países, é formado por nós mulheres. Então, somos nós que damos a visibilidade por parte dos trabalhadores aqui no exterior. Somos nós, mulheres. Somos nós, mulheres, que falamos com movimentos sociais, com parlamentares locais, com organizações, e que vamos também para a rua, para o ativismo do dia a dia. E aí a gente tem que fazer o quê? Nós temos que trabalhar, temos que estudar para ter uma carreira ou um trabalho melhor, temos que cuidar dos filhos, as que têm filhos, temos que manter a casa, tem que fazer tudo isso e ainda toda a questão que vem sobre o corpo da mulher, como mulher, principalmente depois de ter filhos, né? Nós temos que fazer com que a gente consiga administrar tudo isso no dia a dia. E aí, quando nós fazemos toda essa base, todo esse trabalho,
quando está exatamente tudo pronto, aí aparece um companheiro e a visibilidade é dele. É verdade. Né? Por que a visibilidade é dele? Porque, infelizmente, eu digo infelizmente, espero que isso mude muito rapidamente, principalmente com esse retorno do Lula sendo presidente, que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, mude isso. Porque nós carregamos o PT nas costas, nos braços, não vou dizer nem nas costas, nos braços. Tanto fora como no próprio país, como no Brasil. Verdade. Né? Nós temos uma presidenta mulher, que a maioria das pessoas não sabe e não conhece. Aqui fora, muita gente não sabe que a Gleisi é a presidente do Partido dos Trabalhadores. Sempre pensa que é um outro companheiro. Até que a gente fala, não, a presidente do Partido dos Trabalhadores é uma mulher, o nome dela é esse. Então, assim, isso é muito sério, isso tem que mudar dentro do partido. Nós tivemos uma live, inclusive, ontem, das pré-candidatas pelo Partido dos Trabalhadores a deputada federal, que são pouquíssimas, e dessas pouquíssimas têm chance de se eleger a deputada federal. Né? É uma luta muito grande, precisam de verbas, precisam de doação. Então, isso é muito sério. Um país em que nós somos maioria, por que não reflete no Congresso e no Senado Nacional nós? Por que não é pelo menos metade, 50% naquelas casas para legislar ao nosso favor ou em favor da população toda? Né? Por que isso não se dá? E aí falta também do próprio partido investir nessa infraestrutura de educar as mulheres na periferia, de que se você votar em outra mulher, o seu risco de morrer por feminicídio vai diminuir. O seu risco de sofrer violência doméstica do seu companheiro também. A possibilidade de creches, de escola, de trabalho, de carreira, de apoio dos seus filhos serem melhor tratados, vai aumentar a partir do momento que você coloca outra mulher. Por quê? Porque outra mulher, ela tem sororidade, ela sente, ela passa pelo mesmo que você. Exatamente. Falta isso no Brasil, falta essa educação, educar as mulheres no Brasil sobre isso. Quando eu falo com as mulheres no Brasil, e aí já vem de uma fala minha feminista e também como mulher evangélica, que já é um local, assim, digamos, mais conservador e mais difícil de quebrar e falar, o meu ponto é esse, diretamente. O que te aflige mais? Qual a sua maior dificuldade quanto mulher? Ah, não tem creche, isso, porque eu sou violência doméstica, porque é difícil, porque os homens me assediam, porque eu apanho, porque na minha família pessoas da minha família já foram assassinadas pelo companheiro. E aí eu pergunto, em quem você votou nas últimas eleições? Aí eu votei no fulano, no ciclano, todos homens. Aí eu falo, se você tivesse votado em mulheres, nós teríamos mais mulheres para aprovar leis, para passar projetos, para nos proteger, para que isso não aconteça. Então, esse trabalho de resgate e conscientização das mulheres brasileiras tem que acontecer, porque existe também um outro projeto feito pelas igrejas neopentecostais, de que a mulher, usando partes de versículos da Bíblia, que ela tem que obedecer, que ela tem que ser obediente ao homem, que o homem é o cabeça, que a mulher é isso e aquilo. Isso não existe. Isso não existe. Né? Um tem que respeitar o outro de igual para igual. Então, enquanto isso continuar acontecendo e nós, quanto mulheres, dentro da política, não combatermos isso, infelizmente nós vamos continuar vendo 5% do parlamento brasileiro mulheres. E talvez até menos do que isso. Então, é uma luta nossa diária que temos que fazer e temos que peitar e temos que falar. Nós temos que falar e exigir. Né? Temos que exigir para que esse cenário no Brasil mude. E pegando a sua pergunta, aqui fora acontece, parecido um pouco, mas em termos, em relação ao Brasil, é muito menor. O número de mulheres aqui é muito maior no parlamento do que no Brasil. Né? Então, a visibilidade também é maior. E é um processo que está em crescimento. Porque hoje se tem essa leitura de que é muito mais importante eleger mulher, porque essa mulher, ela governa tanto para o homem quanto para a mulher. Enquanto o homem, ele cria leis conservadoras que favorecem só o mundo masculino, o mundo machista. Então, eu acho que, em termos, aqui fora está mais avançado do que o Brasil. Mas esperamos que essa onda chegue no Brasil, que os ministros de Lula sejam 50% mulher e homens,
e que ele pega a inspiração que nós tivemos ali no Chile, né, de ter ali 50% de mulheres sendo ministras, e que isso venha também para o nosso país, para que nas próximas eleições, não essas, mas as próximas que vierem, municipais, a gente possa ter um número muito maior de prefeitas e de vereadoras mulheres, e aí começar essa construção no Brasil de elegermos mais mulheres. Elda, você me deixou com algumas... com vontade de falar, viu, Giovana, de algumas questões, de falar mais sobre algumas questões. Falar mesmo muito, muito, muito sobre a fome no Brasil, porque eu sei que a fome atinge as nossas companheiras, né? Está dentro dos lares das nossas companheiras, e a gente precisa falar sobre isso para procurar soluções, né, a respeito. A gente precisa falar ainda mais sobre essa questão da igualdade, da ocupação dos espaços de poder. E está muito difícil isso aqui no Brasil. Nossa, como está difícil. Para a gente começar a falar sobre mulher, votar em mulher, eu tenho procurado meios, às vezes eu falo com humor, às vezes eu falo com cara séria, às vezes eu falo brigando aqui nas minhas redes sociais para as mulheres votarem nas companheiras que são candidatas, mas é um debate muito complicado. E a gente vê se eternizar nos espaços de poder os nossos companheiros que ficam, nosso Deus, envelhecendo, eles mudam. Eu vi agora, por exemplo, ontem, um companheiro que já está quase de bengala, muda o tênis, muda o sapato, né? Mas não muda, não quer uma mulher no lugar, né? Ele está mudando o tênis agora, né? Que agora você mais, mas Jesus, né, Maria José, o que é isso, meu Deus? Ao invés de chamar uma companheira, vem a companheira, né? Outro dia a companheira tirou uma foto lá de uma mesa, assim, um sofá que tinha 50 sapatos masculinos e só um feminino, assim, né? Porque o negócio tá difícil, tá pegado, né? E dá vontade de a gente falar mais sobre isso e também sobre as igrejas neopentecostais, né? Tá muito presente na sua fala, e eu nasci numa família, assim, a minha família toda neopentecostal, é um ambiente muito difícil, muito complicado e é muito alienador, assim. Eles alienam demais, e é muito complicado, e realmente são responsáveis por tudo isso que a gente está vivendo. E é verdade que as mortes que foram divulgadas não são apenas não é apenas esse número, 600 mil mortos, né? Foram muito mais do que isso. A fome não é só o que a gente pensa, as pessoas que voltaram aí para a fome, dos 32 milhões, não é só isso, é muito mais do que isso, né? A gente tem muito mais mulheres sofrendo. E eu fico adoecida porque eu gostaria de... É um gatilho na minha vida política. Sempre que eu volto para o cenário da política, eu já volto para os meus médicos todos. Já. É muito difícil, né? Então, a gente precisa de mais mulheres. Cristina, a gente precisa de você, minha amiga na Alep. A gente precisa de você lá, a gente precisa da Marília como governadora, a gente está precisando de mais mulheres. E lá no estado da Bahia, porque a gente está agora aqui, o nosso estudo é no estado de Pernambuco, e a gente não está conseguindo, mal a gente está conseguindo ter companheiras candidatas no estado da Bahia. O negócio é tão complicado que mal a gente consegue ter companheiras. Para ser candidata, né, Cristina? É de barra de tapa, com a confusão. Você olha para o Brasil e você consegue... Duas perguntas que eu faço para vocês, né? Que a gente já está caminhando para o final. Uma, vocês esperam que o Lula consiga resgatar a soberania diplomática do Brasil, assim que um dia a gente consiga de novo, não ser essa bagunça que está aí fora, essa coisa feia, porque eu acho que é uma vergonha horrível, né? Que a gente está passando aí fora. Vocês acham que a gente consegue ser novamente aquele país que a gente já foi? E a outra coisa é, com tudo isso que a gente fala, sobre todas essas situações que vocês apontaram aí, sobre o que é ser mulher nesse país patriarcal, machista, misógino, atrasado, vocês ainda olham e conseguem vislumbrar que a gente vai conseguir eleger mais mulheres? Será que vocês... Ou não, né? Você falou uma coisa triste para mim, eu achando que a nossa... eu chamo de nossa ainda, a companheira querida, a Gleisi, era mais conhecida. Você falou que tem gente que nem sabe que ela é presidenta do PT. Nossa, Deus. Então responde aí, vocês conseguem ver que a gente vai eleger mais mulheres ou não? Se a gente vai eleger mais mulheres nessas eleições, eu não tenho certeza, porque Nossa, Mailda falou, assim, em termos do PT, né?
nós não estamos com muitas candidatas para poder eleger muito mais, É em isso, primeiro amiga. lugar. Eu queria só voltar um pouquinho para fazer o paralelo. É claro que o Reino Unido não é Brasil em termos do machismo que existe aqui, mas só para lembrar que a Câmara dos Comuns aqui tem, no momento, 35% de mulheres, quer dizer, um pouco mais de um terço. Não existe lei de cotas, eles nunca conseguiram aprovar nenhuma lei de cotas aqui. Lembrar também que são os partidos de esquerda, aqui na maioria o Labour Party, que tem o maior número de mulheres, né? Que sempre é o caso, que os partidos conservadores são menos abertos à eleição das mulheres. E queria também mencionar a questão da fome, falar só duas coisas, que o Reino Unido, como um dos países mais ricos do planeta, que agora o Brasil, durante o governo Lula, tinha passado o Reino Unido para se tornar o sexto mais rico do mundo, mas o Reino Unido agora voltou porque o Brasil caiu. Nós aqui temos um problema muito grande de fome também. Não são as pessoas pedindo comida na rua, mas é a população que mal tem dinheiro para alimentar os seus filhos. Famílias de trabalhadores, de pessoal que trabalha nos hospitais, de assistentes de enfermagem, de cuidadoras e da população mais pobre, que não consegue dinheiro suficiente para se alimentar através do salário, que precisam ir em lugares que eles chamam de food bank, para pegar alimentação, uma espécie de cesta básica para poder sobreviver. Nós estamos falando disso de um dos países mais ricos do mundo, e é isso que um governo conservador de extrema-direita faz, deixa a sua população morrendo de fome. E para falar assim de uma pessoa que mora fora do Brasil, a primeira vez durante a pandemia, eu tive que voltar para o Brasil, passear por São Paulo, andar por São Paulo. Eu moro no centro. Chegando na Praça da Sé, eu tinha lágrima nos olhos de ver o que era aquilo lá. É uma tristeza. Na verdade, a cidade é dividida, né? Se você for Zona Leste, se você for em direção a leste, norte, digamos, saindo do centro, até um pouco para o oeste, você vê você quase tropeça em corpos na rua, né? Primeiro verdade que tem o pessoal da Cracolândia ali, mas de pessoas pobres, os canteiros nas estradas, cheios de famílias morando em barracas, com crianças na rua que antes você não via pedindo comida, uma tristeza imensa, uma São Paulo que há muito, muito, muito tempo que eu não vejo. E lembrando que o outro lado, a Zona Sul, parece que você está na Europa, de calçadas limpas, com árvores bonitas, onde não há uma pessoa andando na rua, porque lá só se anda de carro blindado, onde ninguém vê o que está acontecendo com a população brasileira. Então, é isso que nós estamos vivendo no Brasil no momento. Em relação mundo paralelo. Em relação à nossa soberania, o Lula é extremamente importante no mundo de hoje, onde a gente está vendo conflito, guerra, conflito, morte. Não existe liderança nesse mundo. Nós só temos pessoas que não são capazes de ver para além do seu próprio umbigo, que não entende os problemas que a população mundial está passando, esse conflito que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, não tem uma pessoa que alce a sua voz pela paz mundial. Nós estamos desesperadamente necessitando de líderes como o Lula. Se nós vamos ser capazes de sair, de conseguir nesse governo que é tão necessário pela destruição que o Bolsonaro fez, eu não sei. Mas que nós necessitamos, não só pelo país, mas pelo mundo, ter um líder como o Lula de volta no governo, isso é extremamente necessário. Muito obrigada, Júlia. Gostei muito. Bom,
Com coração certeza. apertado. O custo de vida, que é altíssimo, né? Vale lembrar isso também, né, Júlia? Que a Inglaterra, e principalmente Londres, a capital, é uma das regiões mais caras do mundo. Então, a classe trabalhadora aqui, às vezes, tem que decidir se coloca o alimento na mesa ou se usa o aquecimento no inverno, que chega a fazer -10. Então, são pessoas que trabalham, mas o custo de vida aqui é extremamente alto, principalmente aluguel, é coisa assim exorbitante, né? Tipo, faz uma comparação com a moeda do Brasil. Por exemplo, se você aluga uma casa aqui numa área suburbana de 3 quartos, você vai alugar ela por 1.500 libras, você multiplica isso por 7. Ave Maria. Poxa. Então, você vai pagar quase em torno de 10 mil reais por mês de aluguel, né? E aí a grande maioria da população, principalmente a brasileira que mora aqui, eles moram dentro de quartos. E todo mundo divide as áreas, né, como cozinha e banheiro. Então não existe também sala, o que é uma condição também muito ruim para muitas crianças, né? Porque a criança, ela passa a maior parte do tempo, se não está na escola, ela está só dentro de um quarto, né? Principalmente no inverno. Então é algo muito triste também para muitos imigrantes aqui, principalmente brasileiros, que vivem nessa condição, porque o custo de vida aqui é altíssimo, é altíssimo. Alimento é muito caro, transporte é caríssimo. Então, essa questão. Lula é necessário. Lula é necessário, não só no governo brasileiro, que é o principal motivo pelo qual estamos lutando e vamos elegê-lo, né? Eu acredito que vamos eleger Lula, mas Lula também, como estadista, é necessário no âmbito mundial, internacional também. Porque o Lula, ele consegue falar com todos. Lula consegue caminhar em todos os caminhos. Lula tem diálogo. E aonde Lula está, pode ser o primeiro-ministro de qual país for, o presidente de qual país for, eles param para ouvir o Lula. Eles se interessam em ouvir o Lula, que é o que não acontece com o Bolsonaro, né? Então, Lula tem digamos assim, esse poder, essa possibilidade, esse conhecimento, essa facilidade de negociar também com representantes de outros países, e que é o que nós precisamos no Brasil, mas também na América do Sul para fortalecer. Precisamos de alguém como Lula. Então, Lula é necessário. No ambiente, não no ambiente, mas no momento histórico mundial, né, na questão financeira em que estamos vivendo na atualidade, presidentes como Lula é necessário no mundo. Então, Lula vai ser eleito, nós vamos eleger o Lula. Sobre a questão das mulheres, eu diria o mesmo que a Júlia disse, não sei se vamos aumentar o número de parlamentares, espero muito, estou torcendo para isso, estou em contato com as candidatas do PT à federal, lutando para que isso aconteça, né? Vamos tentar fazer de que forma for, que possamos fazer aqui fora para dar maior visibilidade a elas e esperar que elas sejam eleitas, mas o próprio partido tem que fazer com que isso aconteça, tem que dar visibilidade para essas mulheres, tem que fazer com que essas mulheres cheguem lá também, para que mudanças aconteçam. E mulheres negras, para representar a maioria dessa população que sofre, que padece e que paga por tudo, que é as mulheres negras periféricas do Brasil, que é a base do país, né? Mas não tira dessa base nada para o seu próprio sustento, não consegue subir nessa pirâmide, elas ficam estagnadas. Então, é necessário, é extremamente importante que mais mulheres sejam eleitas e mulheres progressistas também, evangélicas progressistas, sejam eleitas, que tem círculo, que tem como caminhar por dentro do meio neopentecostal e que faça com que tudo isso que acontece na atualidade no Brasil pare, porque elas têm esse caminho, têm como dialogar, têm como falar com essas outras mulheres. Eu acredito que é sobre isso. Absolutamente estratégico. E a gente agradece demais. Esse programa
tem que repercutir bastante e eu quero muito que chegue em muitos lugares, em todos os lugares, porque essas falas assim, foram fundamentais e elas podem mexer com muitas coisas, gente. Meu Deus. Lula, que se chegasse para o... Eu quero fazer chegar na Glaze, eu tenho acesso à Glaze e eu quero que chegue nas nossas lideranças aí para que eles possam nos ouvir, né? Que as nossas vozes sejam ouvidas. A gente está no finalzinho, se essa rua fosse minha. Eu quero pedir que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, Se Essa Rua Fosse Minha e Tua. Vai no Instagram também, a gente tem lá o Se Essa Rua Fosse Minha, Célia Regina Pontaroca. Se inscreve também, compartilha, tá? E eu agradeço demais a presença da Cristina aqui no nosso estúdio. Eu agradeço demais o carinho de vocês, a atenção de vocês, porque vocês aceitaram o nosso convite logo de prontidão, assim, e é porque vocês são muito minhas parceiras e eu não faria outra coisa, assim, não daria esse pontapé inicial sem vocês. A gente sempre finaliza o nosso programa fazendo uma pergunta, e eu quero começar por Cristina, eu vou por Cristina, Júlia e Elda. É uma pergunta que é muito importante para a gente, porque essa pergunta se baseia tudo que a gente constrói aqui. Se você tivesse uma rua que fosse sua, é sua rua e você vai construir, você vai fazer o que você quiser. E não se essa rua fosse sua, assim, eu te dei uma rua e é sua, você pode fazer o que você quiser, o que é que você faria? Ou se essa Petrolina fosse sua, o que é que você faria? Obrigada, Célia. Eu quero dizer, pegando o ponto que a senhora colocou, Lula é importante. Ele é o agente promotor da mudança e do resgate da soberania para o Brasil. É preciso que o trabalhador reconheça isso. A fome, a miséria, a prostituição, a violência, a desigualdade, o feminicídio, principalmente com as mulheres negras, com os jovens, a brutalidade, a falta de sentimento que hoje a gente vê no nosso país, nessa conjuntura, com esse projeto que está aí, faz com que reconheçamos que a mudança pode acontecer. Passa por mim, passa principalmente por você também. Reconhecendo quem Lula representa hoje. Não é aquele presidente que mudou o Brasil quando governou de 2009 para cá, tá certo? Mas a necessidade onde está o contexto que está o Brasil hoje. No mapa da fome, no mapa da miséria, tá certo? De acabar com a Amazônia, com nossas riquezas, vendendo nosso pré-sal, desvalorização do servidor público. Então, Lula é a necessidade, é o remédio que quando ele articula com demais partidos para salvar o nosso país e resgatar a nossa soberania. E se essa rua fosse minha, o que é que eu faria? Se Petrolina fosse minha, tá certo? Eu tenho certeza que eu não quero uma rua para mim, eu não quero uma Petrolina para mim. Eu quero uma Petrolina para a gente, para nós, tá certo? E nesse debate, sendo petista, mulher, militante, negra, sindicalista, professora, nós fomos criados pelo movimento sindical. Estamos no Partido dos Trabalhadores por decisão própria, por acreditar nesse projeto do socialismo. E ele se dá no coletivo, ele se dá você discutindo. Então, se a gente tem o poder da mulher sendo executiva e dominando uma rua, um bairro, uma cidade ou um país, é a gente ouvir mais quem faz esse país, que são a classe trabalhadora, os trabalhadores, as trabalhadoras, os militantes, os artistas, os empresários também, porque é preciso ter o diálogo, o trabalhador tem a mão de obra ali, certo? Importante para desenvolver, o empresário investe o seu recurso, que é o retorno, mas esse retorno ele tem que se dar, eu sempre coloco isso defendendo o trabalhador, Regina, é dizendo assim, você quer fortalecer o seu patrimônio, você quer valorizar o que você está investindo, mas a principal obra é o trabalhador. Precisa respeitar, dar condições de trabalho, com salários dignos, estimular para que aquele trabalhador vista a camisa e sinta a importância de fortalecer aquele projeto que está ali. Então, acho que quando tem o diálogo, a parceria entre o empresário e o patrão, onde tem o executivo, o parlamentar e o eleitor, que você se discute, que você senta ali e dialoga e ouve, isso aí com certeza, essa rua, essa cidade, esse país, ele cresce, se torna para todos, ele se torna igual. Então é nessa esperança, eu quero te agradecer aqui. Para mim foi um prazer estar com as meninas lá de Londres, muito curioso, quero trocar mais essa experiência, esse conhecimento, né? Vocês que conhecem o Brasil.
e conhece aí o exterior, a gente conhece o Brasil, mas eu tenho certeza que essa contribuição que vocês estão dando de trazer temas importantes, mostrar a importância do que representa a vitória de Lula e a derrota do Bolsonaro, que é a soberania do nosso país, o resgate, a autoestima do povo brasileiro, passa pela derrota desse projeto que está aí, que está acabando com todas as conquistas, que está desmontando todas as políticas públicas sociais. Nós enfrentamos a reforma da Previdência, onde a aposentadoria acabou, né? Você hoje, para se aposentar, meu Deus do céu, e olhe lá, você tem a CLT, né, que foi totalmente reformada, tirando os nossos direitos. Você não tem mais a opção de quase concurso público. Por quê? Porque esse projeto que está aí não é o projeto que representa a classe trabalhadora. E o trabalhador não é inimigo do patrão. O patrão não deve ser inimigo do trabalhador. Pelo contrário, uma nação ela é constituída por ambos. E esse ambos a gente tem discutido de forma coletiva. E quando você discute de forma coletiva, nós temos a rua que queremos, temos a cidade que gostamos, o país que merecemos. E só quem cresce é o nosso povo, é o nosso país, é a nossa instituição, que todos fazem parte. Obrigada, Cristina. E aí, Júlia? Então, depois da Cristina, eu só tenho que concordar com ela, porque eu também eu estou completamente de acordo. Para nós termos a rua que nós precisamos, que nós queremos, através do coletivo, de ouvir as pessoas, de pensar, assim, na minha rua, eu retiraria, em primeiro lugar, as grades, e os grandes muros que estão nas casas. Essa é a primeira coisa que eu faria, para que as pessoas pudessem se juntar, para que você possa ver o seu vizinho. Eu retiraria a quantidade de carros para você poder que as pessoas utilizem a rua, né? Que ela volte a ser um espaço coletivo onde as pessoas podem se encontrar, trocar necessidades, trocar ideias, sentar na porta da casa. Essa seria o tipo de rua que eu gostaria se ela fosse minha, né? Uma rua sem grades, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas pensam, e uma rua verde, com menos asfalto e mais árvores também. Eu queria também agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês duas, essa oportunidade de troca de vocês aí, eu sei que nós estamos falando de Juazeiro e Petrolina, né? Eu imagino que a Regina esteja em Juazeiro. No momento a gente está em Petrolina, que o estudo é em Petrolina. Tá. Um e outro lado do Rio. Eu tive a oportunidade de fazer provavelmente uma das viagens mais fantásticas da minha vida, que foi visitar, não Pernambuco, mas o sertão baiano, que foi uma coisa preciosa para mim. Tanto em termos do espaço, das pessoas, do que representa, aliás, o sertão na nossa mitologia brasileira também, né? Que tem um lugar muito especial dentro da nossa história, da nossa cultura, da nossa do que nós somos como brasileiros. Então, foi uma coisa muito importante. Fiz isso já no governo, não me lembro se Bolsonaro estava no poder ou se era ainda Temer, mas ainda a gente via o que foi a força dos governos Lula nessa região, né? Onde nós viajamos, vimos o fato de que os jovens todos estavam na escola, receberam educação, não tinham trabalho, né? O trabalho na zona rural dessa parte do sertão ainda não era uma coisa que estava disponível para todos. Você via mulheres muito bem educadas, com segundo grau, chegando a fazer um terceiro grau, mas que não tinham uma oportunidade maior do que voltar ao trabalho de irrigação ou coisas parecidas, ou às vezes nem trabalho tinham na época.
Então foi uma oportunidade preciosa para mim fazer essa viagem, e eu espero também que a gente mantenha um contato maior. Quando vier aqui, você vai nos Entre- visitar. Com Mas certeza. esteve por Assim, aqui Esteja convidada já. e não viu? me visitou. Toda- Que coisa todas é duas. essa? Eu não te conhecia na época, senão teria vindo, com certeza. claro. E vocês, claro, se por acaso vocês tiverem a oportunidade de vir para Londres, Claro. e quem sabe a gente faça outros programas juntos. Faremos, com É, certeza. eu- né, Uma Com coisa certeza. daqui do Com núcleo de certeza, Londres, absoluta. talvez. Nossa, e de novo, foi uma grande honra e prazer. Uma alegria imensa. E aí, Elda? Então, Todo se dia eu essa descubro rua uma coisa dela, agora eu descobri que ela é filha de pastor. Muito bem. Se essa rua fosse nossa, né, fosse minha, sua, Regina, da Júlia, da Cristina, de milhões de mulheres brasileiras, essa rua seria uma rua sem fome. Muito bem. Essa rua seria uma rua em que o genocídio contra a população negra não iria acontecer. Essa rua seria uma rua em que os povos quilombolas teriam direito às suas terras. Essa rua seria uma rua em que os povos indígenas, meus irmãos e minhas irmãs indígenas, teriam direito de viver naquilo que é deles, porque eles são os povos originários, não teria que enfrentar o que eles enfrentam hoje, teriam seus rios limpos, teriam seu alimento, não teria que estar morrendo nas mãos de garimpeiro. Se essa rua fosse nossa, essa rua também não teria feminicídio. Se essa rua fosse nossa, nós poderíamos andar às 2, às 3 da manhã, sozinhas, sem ter que ficar olhando para os lados ou correndo ou com medo de entrar no transporte público ou privado. Se essa rua fosse nossa, nós não estaríamos chorando, lutando, enterrando os nossos filhos, mas estaríamos sim, comemorando e celebrando com mais mulheres eleitas no nosso parlamento, com Lula presidente e com todas nós, caminhando juntas, lado a lado. Então, essa é a rua que eu gostaria de ter para nós. Muito obrigado, gratidão por me receber, por me convidar. Gratidão e muito respeito a você, a Júlia, a Cristina. Aprendo e hoje eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Que linda, que linda. Quero essa fala toda hora. A gente agradece demais a vocês, a Cristina, por ter tido esse tempo, essa paciência, a Elda, a Júlia. O tempo delas é outro lá em Londres, elas estão voltando para o trabalho. Agradeço a Rede Você pelo apoio, a direção, a toda a produção. A Rayane, que está aqui com a gente nos estúdios, acompanhando a assessoria de Cristina. Boa noite, fiquem com Deus. E a gente... Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado demais. A direção tá só no meu ponto aqui. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Gente, fiquem com Deus e a gente precisa acreditar, e a gente acredita mesmo. E já baixa todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, porque esse ano vai dar muito certo. A gente vai eleger Lula, a gente vai vencer sim o Bolsonaro, a gente vai vencer todos esses sofrimentos aí, a gente vai viver e vai viver muito, porque viver é bom e eu tô gostando. Lula presidente. Lula Lula presidente. presidente. Lula. Lula presidente. Lula presidente. Presidente.